levar música e alegria a milhões de jovens. Esse foi o crime dos irmãos Fratásio, segundo a Justiça Estatal. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Mixed by Henry se trata do novo filme do Sidney Sibilia, o mesmo diretor do longa A Incrível História da Ilha das Rosas, que já tratamos aqui no canal. Veja nossa análise sobre esse caso no vídeo. A Ilha das Rosas é só mais um dos muitos ancapistões que já existiram. O link está aqui na descrição. O filme conta a história dos irmãos Fratásio, que montam um negócio de gravação de fitas cassete, copiando e distribuindo músicas, obviamente sem a autorização do governo. Antes de começar a dar spoilers sobre o filme em questão, nos chama a atenção sobre o diretor. Parece que Sidney Sibilia gosta de contar casos de empreendedorismo italiano que desafiam o senso comum e o status quo governamental, com suas regulamentações que mudam ao sabor dos ventos. Infelizmente, lá também é comum as decisões tirânicas que atentam contra o indivíduo. O caso da Ilha das Rosas é realmente inspirador, e agora o diretor nos brinda com mais este incrível feito dos irmãos Fratásio. Contando casos de pessoas que agiram apenas para suprir demandas de mercado e que foram consideradas criminosas pelo governo, Sidney Sibilia enriquece nosso imaginário. Não com personagens que não existem, mas com a vida real, nua e crua. Bem, então agora aviso de spoiler. A partir de agora, vamos entrar na história contada pelo filme. E se você realmente desejar, assista o filme e depois volte aqui para ver nossa visão libertária sobre o caso. Além disso, vale destacar que iremos falar sobre pirataria, e nós aqui do Visão Libertária não compactuamos com esse ato. Dito isso, vamos à história. A perspectiva libertária, na verdade, é bem óbvia na história. O filme mostra a vida de 3 irmãos que começam a gravar fitas cassete no início da década de 1980, com músicas selecionadas por Enrico, o gênio musical da família. Um passo após o outro, vão acertando no engrandecimento do negócio. Participam do projeto seus 2 outros irmãos, Pepe e Ângelo, colaborando cada um à sua maneira. Inclusive, a esposa de Ângelo, já grávida na época, é que dá várias ideias para o negócio. Mais tarde, o próprio Enrico se casaria com a aficionada por músicas pop, que também faria parte do empreendimento. As seleções de Enrico, gravadas em fitas cassete virgens de 60 minutos, se tornaram um sucesso. A empresa vai crescendo, desde a aquisição de equipamentos cada vez mais poderosos, em cada vez maior número, até a participação de vendedores freelancers que recebiam uma comissão por cada venda efetuada. À medida que o negócio vai explodindo em domínio territorial, novos centros de produção vão sendo criados, os famosos laboratórios. Novos parceiros também vão sendo incorporados ao sistema e mais funcionários vão sendo treinados e contratados. Começam inicialmente em um bairro pobre, depois expandem regionalmente para Nápoles e depois para praticamente toda a Itália. Chegaram a ser o maior distribuidor de músicas em fitas cassete da Itália, vendendo mais do dobro do segundo colocado, que era uma empresa tradicional de distribuição de música. E também foram os maiores compradores de fita cassete do país. E foi devido a esse sucesso estrondoso que atraiu o olho de Sauron na sua direção. Mais uma vez, a inveja grita aos ouvidos dos socialistas de plantão, que não suportam o sucesso alheio. Para variar, usam a força bruta do Estado para dizimar seus concorrentes mais eficientes. Na Itália, esse foi o caso que deu início ao conceito de pirataria, hoje tão difundido na sociedade e que continua a ser execrado pela mídia tradicional e pelo governo. Mas a nós, esses conceitos voláteis da sociedade moderna não nos enganam. Nós, do Visão Libertária, partimos sempre de uma visão universal sobre os fenômenos que analisamos. E no caso, a visão mais profunda que se pode ter sobre esse tipo de atividade é de que é impossível atribuir propriedade à produção intelectual. Aprendemos com a Escola Austríaca de Economia que o conceito de propriedade só pode ser atribuído a fenômenos que se caracterizam pela escassez. E ideias não são escassas. O fato de alguém ter tido uma ideia não impede em absolutamente nada outra pessoa de ter a mesma ideia. Inclusive, essa foi a tônica das sociedades mundo afora em toda a sua história. O livre intercâmbio de ideias propiciou a geração de imenso desenvolvimento tecnológico e cultural na humanidade. São testemunhas dessa verdade os mitos gregos, a agricultura europeia e a tecnologia militar. Cada ideia, quando assimilada por outras pessoas, tende a ser incrementada ou modificada em algum aspecto, adaptando-se às realidades locais e sendo melhorada ao longo do tempo. Assim, ela se torna cada vez mais complexa. Na teoria de paradigmas, se compreende melhor a questão, já que qualquer técnica, ou produto, ou qualquer que seja, funciona até ser substituído por outro mais eficiente. Então, o que faz o Estado coercitivo? Ele tenta engessar a sociedade no paradigma atual,
cuidando para que os donos do poder no atual paradigma não sejam substituídos pelos novos empreendimentos do paradigma vindouro. Proibir as pessoas de usarem ideias alheias, adaptando-as, incrementando-as, melhorando-as e aperfeiçoando-as é a receita do fracasso e uma atividade típica de governos coercitivos. Eles ainda usam de qualquer conceito abstrato e ambivalente para aumentar seu poder e sua arrecadação de impostos. Se Henrico tinha um dom especial para a música pop e dispunha de equipamento que lhe permitia gravar fitas personalizadas, quem sai perdendo nessa relação comercial? Incrível como os irmãos Fratazio precedem a distribuição de música que explodiu com a internet e praticamente destruiu o oligopólio de distribuição de músicas de algumas poucas gravadoras. Essas empresas sempre oprimiram os artistas, que eram escolhidos por critérios muitas vezes não comerciais ou não relacionados ao seu talento musical. Inclusive, Henrico inseria músicas de pequenos artistas italianos em suas fitas de hits internacionais, antecipando a descentralização que veio mais tarde com o Napster, depois com os vários torrents e hoje com o YouTube. Existem outras iniciativas, como o Spotify, que servem como uma plataforma que conecta diretamente o artista, produtor, com o fã consumidor. Inclusive, há ótimos cantores libertários como Maria Basílio e o Felipe Ret, com seu eterno Libertários Não Morrem. Os links estão aqui na descrição. O filme também mostra como vários cantores locais procuravam a iniciativa dos irmãos Fratazio para divulgar seu trabalho artístico. O empreendimento acabou sendo uma janela de oportunidade para inúmeros pequenos cantores italianos que possuíam talento, mas que não se encaixavam na mídia tradicional. Bonito ver como Henrico começou gravando música pop internacional de alto apelo midiático e alta demanda entre jovens, mas foi se guiando pelas demandas de mercado, chegando a gravar inclusive música sacra para igrejas do sul da Itália. Antes de terminar nossas considerações, cabe dizer que não há nada de errado com a atividade que os irmãos Fratazio desenvolveram. Segundo a ética da propriedade privada, não há crime. No entanto, o pai deles, sim, cometia crimes. O Sr. Fratazio vendia uísque falsificado nas estações de trem, portanto cometia o crime de fraude. Ele enchia garrafas de um uísque famoso com chá e as lacrava. Então o cliente provava o uísque verdadeiro, que depois era trocado pela garrafa com chá. Essa prática é indefensável. Bem, voltando a Henrico, que tinha o sonho de ser DJ. Como seu estilo pacato e acanhado não combinava com o agito das nascentes discotecas da época, acabou realizando seu sonho produzindo coletâneas de inúmeros estilos e cantores para um imenso público, tocando praticamente em toda a Itália. Sem nunca ter entrado numa balada, Henrico foi o DJ mais tocado da sua época. E talvez a cena mais bela do filme seja justamente a do final, quando diante de um tribunal com toda aquela pompa, que na verdade visa esconder a violência e a insanidade da injustiça estatal, e ao ser questionado se era inocente ou culpado de seus horríveis crimes sem vítima. Em vez de responder segundo as alternativas que o governo lhe dá, apenas responde sobre si mesmo no ímpeto de sua individualidade, indissociável, indivisível e inescapável. Eu sou DJ. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima e tchau, obrigado.